Rafael Santos Borré é a bola da vez do futebol brasileiro. O jogador que foi eleito o melhor atacante da América do Sul na temporada 2020-2021 virou alvo de disputa entre vários grandes times do nosso futebol. O encaixe de Borré nos times que possivelmente pretendem sua contratação é o tema do vídeo de hoje. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro time que a gente vai falar então é o Grêmio. O Grêmio já tem a baixa do PP já confirmada, né, na negociação com o Porto. Então o PP vai sair no mais tardar na metade do ano. Então já tem uma vaga aberta nesse ataque do Grêmio. Além do PP, sobraram basicamente de jogadores fortes, Alisson, o Diego Souza e o Ferreirinha, que vem surgindo como a linha de sucessão de Cebolinha, PP e agora o Ferreirinha, que é um jogador muito habilidoso, muito veloz, mas talvez não esteja pronto. Então, como será que seria esse encaixe do Borré no ataque do Grêmio? A gente tem o Diego Souza, que está com 35 anos, que já exerce essa função de centroavante, que foi exatamente o que o Borré fez no River. Eles dois poderiam jogar juntos? Eu acho que talvez não poderia ser uma boa ideia. Você teria que sacrificar um dos dois, ou a capacidade de decisão do Diego Souza ou do Borré. Se você desloca o Diego Souza um pouco para jogar um pouco mais pelo lado, pela idade e pela condição física, talvez ele não conseguiria fazer a parte do lado de campo com tanta velocidade. E também pelas especulações que a gente está escutando falar sobre contratações do Grêmio, a gente está escutando falar até do Douglas Costa, que esse sim é um jogador de lado de campo. Talvez não seja o melhor nem para o Grêmio e nem para o Borré essa transação entre os dois. Agora é a vez do Internacional. O Inter está com um ataque que tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na última temporada, um dos que mais marcaram gols, que é o Thiago Galhardo, que perdeu um pouco de espaço no final do campeonato, é verdade. O Yuri Alberto, que apareceu como uma surpresa, o Peglo, que também é um jogador jovem, e o Abel Hernandes, tendo assim os jogadores que tiveram mais minutos nos jogos do Internacional. Além disso tudo, a gente tem o Paulo Guerreiro. Então a gente vai considerar o seguinte, quando o Guerreiro voltar, em que nível que o Guerreiro vai voltar? O Thiago Galhardo é de fato um centroavante ou vai ser um cara que vai chegar como elemento surpresa, como ele fez de várias maneiras? Se o Guerreiro não se firmar na posição no Internacional, abre uma vaga importante de centroavante, que está sendo suprida pelo Yuri Alberto, mas não é exatamente um jogador pronto, é um jogador que está em evolução, mas ainda é muito cru, apesar de ter ajudado o Internacional em vários jogos que, inclusive, deram a possibilidade do Inter disputar o título do Campeonato Brasileiro até o final. Então, eu acho que o Inter é o melhor encaixe para o Rafael Borré do que o Grêmio. Agora, o Atlético Mineiro. O Atlético vem sendo o time brasileiro, desde o ano passado, que tem o maior volume de contratações do Brasil. E nesse ano de 2021, o Galo já começou fazendo contratações pontuais e muito pesadas. O Atlético fez as contratações, por exemplo, do Nacho Fernandes e principalmente do Hulk. Para o ataque, considerando os jogadores mais pesados que têm mais minutos no Atlético ou que têm aquela possibilidade de ser titular ou pelo menos disputar a posição, nós podemos citar então o Hulk, o Eduardo Vargas, o Marrone, o Eduardo Sacha, o Diego Tardelli, além do Savinho, que é um jogador da base que tem 16 anos, que é muito promissor e promete ter mais minutos em campo esse ano. Falando do encaixe do Borré, como poderia ser esse encaixe? O Atlético tem muitos jogadores para atuar pelo ataque, mas não tem ninguém da posição de ofício, de centroavante. No passado, em 2009, o Diego Tardelli atuou por essa posição e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Diego Souza, que estava no Palmeiras nessa época. Mas, desde então, ele não é um jogador que é do ramo, vamos dizer assim. Tanto que na Libertadores de 2013, ele jogou como um atacante pelo lado direito e, da mesma forma, foi a forma que ele atuou na Copa do Brasil de 2014, quando o Atlético também ganhou o título. Então, desses três times até agora, talvez, não pela quantidade de jogadores de qualidade que tem no ataque, mas pelo encaixe,
ao contrário do Internacional, por exemplo, que tem o Yuri Alberto surgindo, o encaixe até esse momento, eu considero o encaixe do Borré melhor no Atlético do que do Internacional e do Grêmio. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo é disparado o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. E além disso, tem uma questão. Existem algumas situações dentro do elenco do Flamengo que existe uma dificuldade até na escalação do time, tamanha qualidade dos que estão no banco. No ataque, a gente vai considerar o ataque do Flamengo, o quarteto ofensivo, que tem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabriel, que são 4 jogadores espetaculares. E além disso tudo, ainda tem o Pedro, que possivelmente é o jogador em melhor fase do time. Foi o jogador em melhor fase durante uma boa parte do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo tem dificuldade de escalar o time com 2 homens de área, os camisas 9, né, que a gente costuma dizer, que tem muita qualidade. Então, como é que seria o encaixe do Borré? Então, a gente teria o Gabigol, o Pedro e o Borré. Como é que seria a divisão desses caras dentro de campo? Então, o time do Flamengo, sem dúvida, é o mais qualificado, mas para mim, até o momento, é o pior encaixe possível para o Borré. Gente, nós deixamos aqui os 2 times que estão mais fortes nessa briga pelo Borré para falar por último. O Palmeiras. O Palmeiras tem um dos elencos mais equilibrados do Brasil, tem muito jogador de meio de campo e uma quantidade de atacantes talvez não proporcional, né? O ataque do Palmeiras, então, está basicamente com Luiz Adriano, o William, Gabriel Veron, Rony e o Breno Lopes, que apesar de ter feito o gol da final da Libertadores, não está exatamente no mesmo nível, né? Com todo respeito. Então, como é que seria o encaixe do Borré nesse ataque do Palmeiras? No primeiro momento, quem faz a função de centroavante do Palmeiras é o Luiz Adriano, que não é exatamente um cara que joga fixo na frente, assim como o Borré também não é. Então, eu imagino que um esquema com o Rony com velocidade, Luiz Adriano talvez vindo um pouquinho mais recuado, com o Borré jogando mais na frente, eu acho que talvez seria uma boa formação para o Palmeiras. Aí, pelo lado direito do ataque, vai ter que ver se o William, por exemplo, vai ficar e o Gabriel Veron, que até o momento é o que desponta como uma maior possibilidade de ser titular, também vai permanecer no Palmeiras, né? Porque é um jogador de muito potencial. Nós estamos falando de um cara de 18 anos que já mostrou que é muito bom de bola e a qualquer momento pode ter algum tipo de proposta ou alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, o Palmeiras entra como um dos melhores encaixes para o Borré, para mim, na frente, por exemplo, de Flamengo, Internacional e Grêmio, e ali mais ou menos pareado com o Atlético, pela necessidade do Atlético dessa peça mais aguda, mais incisiva no ataque. E por último, o São Paulo, que, já vou dar um spoiler, é o time que eu considero que seja o melhor encaixe para o Borré. Por quê? O São Paulo, eu até acho que tem um time de 1 ao 11, que é um time equilibrado, é um time com boas peças. Mas o ataque, com certeza, é o calcanhar de Aquiles do São Paulo. A gente tem como os atacantes do São Paulo hoje o Pablo, o Trellis, o Carneiro, e aí o João Rojas, que é um cara que vai ser útil, e o Luciano, que é titular desse time, com certeza. Então, pela falta de material humano que o São Paulo tem nesse setor do time, para mim vai ser o melhor encaixe. O Pablo, eu volto a dizer, ele vai ser um cara útil em determinadas situações do jogo, em muitas situações, inclusive. Mas o Borré tem uma qualidade acima. O Borré seria titular em basicamente todos os times do Brasil. Talvez só o Flamengo, porque lá a quantidade de jogadores do ataque é brutalmente grande. Mas por isso, então, eu acho que o melhor encaixe seria o do São Paulo. O São Paulo deveria fazer um esforço grande para fazer a contratação desse jogador, que iria suprir uma carência muito clara do time e, com certeza absoluta, ia mudar o patamar do ataque. Então, galera, eram esses os times que eu queria aqui debater com vocês sobre o possível encaixe do Borré, caso chegue a fechar com algum desses times, né? Aí, por vários motivos, questão financeira, capacidade de contratação, que o Borré está muito longe de ser um jogador barato, as carências do elenco, né, etc. São vários os motivos pelos quais a gente elencou esses times. E eu queria saber de vocês aí, vocês consideram também algum outro time que teria capacidade para contratar o Borré, onde ele teria um encaixe melhor do que nesses aí que a gente citou? Galera, o espaço está aberto para a galera comentar aí e eu estou aguardando para a gente ter aquela resenha. Então, galera, se vocês ainda não são inscritos no canal, clique aqui no botão vermelho de inscrever-se e dá aquela curtida para dar aquela moral pro canal, beleza?
A gente se vê no próximo vídeo então, galera. Valeu!